Olá, meu nome é Rafael, eu sou aluno do quarto período do curso de Engenharia Civil em Itaperuna e hoje eu trouxe para o nosso trabalho uma explicação do resumo do trabalho de SAC, né, que é o Sistema de Amortização Constante, versus o SAF, que é o Sistema de Amortização Francês, ou tabela Price. E agora a gente vai para o meu trabalho e para a gente entender um pouco mais de como que funcionam esses dois sistemas de amortização no financiamento. Bom, e aqui na capa, como a gente pode ver, o resumo do trabalho de sistema de amortização constante versus sistema de amortização francês. Aqui está meu nome, né? É a capa do trabalho. Agora a gente vai para o resumo, para a gente conseguir entender um pouco melhor de como que funciona esses dois sistemas. Antes da gente começar a partir direto para o assunto e entender quais são as diferenças dos dois sistemas, eu acho importante a gente entender o porquê que a gente usa esses dois sistemas, né? Porque na hora da gente financiar, seja um imóvel, seja um automóvel e entre outros, não basta a gente simplesmente buscar um juros mais baixo, embora, né, isso faça totalmente diferença no valor da dívida final, né? Mas nós consumidores também devemos ficar atentos aos valores das parcelas que a gente está pagando mês a mês e de que formas que os juros vão impactar no saldo devedor, ou seja, o que a gente está devendo para o banco. Bom, e aí agora para a gente entender melhor, como o Asaf Neto diz, né, descreve lá no sistema de amortização, eles tratam de uma forma como o principal dos encargos e são devolvidos ao credor capital. Os sistemas de amortização são compostos geralmente por cinco termos básicos a saber. O primeiro é a amortização, né? E como está descrito no trabalho, mas eu vou resumir, a amortização é uma parte das parcelas do seu financiamento, que é usada para reduzir o valor total que você encontrou, que é chamado, né, de principal, que é o principal valor. Os encargos que vem logo abaixo são os juros, né, que também são o cálculo do valor principal. Vai ser o juros tirado mês a mês do valor do financiamento, né, das parcelas. Temos o saldo devedor, que é o valor principal, em alguns momentos após a dedução do valor já pago ao credor. Temos a prestação, né, que refere-se ao valor da amortização mais os encargos financeiros em determinado período de tempo, né, que são o que você vai pagar mês a mês, né? E tem a carência, né, que é o diferente da data convencional do início do pagamento, tendo um período entre a data convencional do início do pagamento e o início do pagamento periodicamente dito. Geralmente, a carência, né, posteriormente é apenas o princípio, não incluindo os encargos financeiros, dependendo das decisões contratuais assinadas pelas partes, né, tanto o cidadão que pede o empréstimo quanto o banco. Agora a gente vai aqui para a próxima página para a gente entender um pouquinho melhor desses dois sistemas. Bom, e primeiramente vamos para o sistema de amortização constante, o conhecido como SAC, né? E um resumo dele. Bom, ele tem parcela de valor decrescente, né, que começa um valor alto e depois vai diminuindo. Ele tem amortização constante, valor fixo, né? A amortização dele vai ser sempre a mesma. A primeira prestação sempre é mais cara, devido, né, ele começar com as parcelas de valor crescente. E a última prestação sempre é mais barata. O saldo devedor sofre uma redução um pouco mais acelerada, porque você acaba de quitar a sua dívida um pouco mais rápido. O montante de juros tende a ser menor ao fim do prazo, porque, como a gente pode ver, a última parcela ela é mais barata. Com isso, os juros, né, que também que são mais baratos e que tornam essa última parcela mais barata. E é comum em financiamento de imóveis, né, que são financiamentos com um valor de dinheiro mais alto, né? E aqui no trabalho a gente pode ver também algumas fórmulas para o cálculo, né, dessa amortização, né? E com base em Milone, que ele disse, né? Ele falou que Q que é igual a F vezes N. O que seria o Q? Seria a amortização, o valor de F seria o valor financeiro e o N é o número de períodos, né? Para a gente calcular como que a gente chega nesse valor da amortização. E para calcular a taxa de juros de um certo período, de acordo com a SAF Neto, é utilizada da seguinte forma, que é JT, que é igual a F sobre N, aí N menos T mais um, que é vezes X1, né? E para calcular a taxa de juros de um certo período de tempo, de acordo com a SAF Neto, a gente usa essa seguinte fórmula embaixo, que é JT, que é igual a F sobre N de vezes N menos T mais um vezes XI. O JT nada mais é que os juros de um período de tempo, o F, como a gente já viu ali em cima, é o valor de financiamento, o N é o número de período, que a gente já viu também, o I lá no final é a taxa de juros, né? Bom, agora vamos passar para a próxima página do trabalho, que seria uma continuação, né, e uma explicação do sistema de amortização SAC, né, que a gente está vendo agora. E aqui a gente pode ver que, como foi descrito lá, as parcelas elas têm uma tendência a decrescer. A primeira parcela ali foi R$ 28.000 e a última parcela, no caso a décima, já foi R$ 20.800. Ela tem uma
tendência a decrescer, a amortização continua constante, os juros ele vai diminuindo, por isso que as parcelas vão diminuindo, porque a soma da amortização mais os juros que dão os valores das parcelas, e o saldo devedor ele vai decrescendo também, cada vez mais rápido, né? E agora a gente vai para o sistema de amortização francês, SAF, ou também conhecido como tabela Price. E ele se resume com parcelas iguais do começo ao fim, a amortização dele é crescente, a primeira prestação dele é sempre a mais barata e a última prestação é a mais cara de todas. O saldo devedor é reduzido mais lentamente, por isso que o, o montante de juros dele é maior ao fim do prazo, até por isso que a última prestação é mais cara e é mais usado para financiamento de carros. Por que financiamento de carros? Porque é um valor de financiamento com capital mais baixo, não é tão alto como o financiamento de imóveis. E aqui, para a gente entender melhor, tem essa tabela, para a gente entender direitinho como que funciona esse sistema. Como a gente pode ver, os juros dele, ele tende a decrescer, a amortização dele tende a crescer, né, com o passar do tempo. A prestação, ela continua a mesma do começo ao fim, e a soma desses juros com essa amortização que dá o preço da prestação. E a gente pode ver que o saldo devedor, ele vai diminuindo, só que é uma decreção um pouco mais lenta, né? Chega no final, ainda tem um valor de parcela muito alto ainda. Aqui a gente tem algumas fórmulas para calcular isso. Para o cálculo da cota de amortização é utilizada a seguinte fórmula, que é QT, que é igual a P menos JT, que isso é para a gente calcular a amortização, né, total. Emprega para cálculo de prestação de sistema de amortização francês a seguinte fórmula, que é P, que é sobre C, ANI, que a gente pode ver que é para cálculo de prestação de sistema. No SAF, o cálculo do saldo devedor para cada período é utilizada a diferença do valor devido ao início do intervalo de tempo de amortização do período, como demonstrado abaixo, né, na forma, que é o SDT, que é igual a P vezes AN menos T sobre I. E essas incógnitas que a gente está vendo aqui agora nessas fórmulas são basicamente as mesmas incógnitas que a gente viu no sistema de saque, demonstrado na folha acima. Bom, e agora a gente vai ver como que funciona o sistema de amortização francês dentro de um gráfico. Bom, como a gente pode ver, o saldo devedor tem uma decreção bem rápida até, e segundo a Safineto, para cálculos de juros de um certo período T, é utilizada a fórmula JT SDT menos 1 vezes I. E essa fórmula servirá para demonstrar que os valores das prestações irão ser o mesmo durante um período de tempo do financiamento e o saldo devedor diminuirá a cada parcela quitada e alugamento ao saldo devedor. E o juro também diminuirá. Automaticamente, o valor da amortização aumentará, como podemos ver no gráfico abaixo, que é esse gráfico pequenininho aqui. Bom, e aqui basicamente são algumas diferenças, né, do sistema de saque e SAF. Aqui é mais um comparativo entre as duas diretamente mesmo. E aqui a gente tem um sistema de saque aplicado, né, no programa Minha Casa e Minha Vida. Mas para a gente poder entender melhor de como que ele funciona de uma forma mais rápida, eu trouxe aqui um exemplo mais prático para a gente entender melhor do porquê que ele foi utilizado o sistema de saque em vez do sistema de SAF nesse programa. Porque, por exemplo, vamos lá, no sistema de SAF, um financiamento para fazer de 300 mil do nosso imóvel, durante 30 anos para pagar uma taxa de 9% ao ano, por exemplo. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que no final desse período a gente vai ter pagado 690 mil. O que significa? Significa que 300 mil foram do valor do imóvel e esses outros 390 mil foram dos valores de juros que são somados, né, e agregados nesse valor do imóvel. E se a gente for utilizar o sistema de SAF ou tabela Price, e a gente vai ver que no final vai dar um valor de 841 mil reais. Ou seja, esse valor de 300 mil continuou sendo o valor do imóvel, só que os juros dessa vez foi de 541 mil reais. Então, assim, é um valor bem exacerbado, mas tem um porém aí. A maioria dos bancos não aprovam os financiamentos em que o valor das parcelas sejam maiores do que 30% da renda mensal do cliente. Isso é um sistema de segurança do banco, que o banco tem que utilizar para não tomar calote. Por quê? Porque se essa taxa mensal for acima de 30% do salário cliente, ele corre um sério risco de tomar um calote, porque as contas podem não fechar e o cliente não conseguir pagar. Quando o cliente não tem condição de pagar esse 30% no sistema de saque, porque a primeira parcela ela é sempre alta, a última depois que vai diminuindo, eles têm o SAF, que o SAF, como a parcela ela é contínua do começo ao fim, de acordo com as contas, ele pode conseguir pagar a última se ele manter a vida dele estável do jeito que está ali, financeiro. Bom, e esse foi o meu trabalho. Espero ter esclarecido aí todos os sistemas de saque e SAF, ter esclarecido as diferenças e mostrado uma aplicação na prática dele. E eu fico por aqui nesse trabalho.
Até uma próxima.